Boa noite, meus amados irmãos, graça e a paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje não é ao vivo, mas eu tô aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, compartilhar um pouco, a gente orar juntos, tá? Não posso deixar de fazer isso, que é algo de Deus para nós nesse momento. Quando Deus mandar parar, a gente vai parar com certeza. Precisa mandar de acordo com a nuvem, né? De acordo com o que o Espírito Santo tá falando, tá agindo, nós estamos aí para obedecer, para cumprir com alegria. Pois bem, meus irmãos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs que estão nos acompanhando, sabe que nós estamos nessa semana de festa, semana de Páscoa, semana de falar de esperança, semana de libertação, semana de salvação, semana de vitória. E é uma semana que precisa ser preparada, né? Todos os dias nós estamos aqui conversando sobre o que significou a Páscoa, o que significa hoje a celebração da ceia do Senhor, mas também estamos estudando o que Jesus passou em cada dia da última semana que ele viveu aqui. Então já estudamos segunda, terça e hoje quarta. O que Jesus viveu na última quarta-feira? Como que foi o seu dia de quarta-feira? Então você que está estudando a Bíblia, você que está começando agora a estudar, de repente ainda não se atentou para uma coisa muito importante. O nosso dia de quarta-feira começou meia-noite e vai terminar meia-noite. Mas o calendário dos judeus, o dia começa às 18 horas, tá? O novo dia começa às 18 horas. Então, por exemplo, quarta-feira começou ontem, terça, às 18 horas e vai terminar hoje às 18 horas. Então, 18 horas e 1 minuto de hoje já vai ser a quinta-feira, tá? Então só para você se atualizar e quando você lê as escrituras, aí você vai perceber se é 18 horas, então já é o início, ele já é considerado um outro dia, ok? Então quando a gente chegar lá na sexta-feira, essa informação vai ser importante para você entender que dia, que horas que Jesus morreu, e porque tem uma confusão aí nos dias, porque Jesus ficou morto, né? Quais os dias que ele ressuscitou, enfim. Mas, na verdade, esses detalhes são importantes só para o nosso conhecimento, mas o que importa mesmo é a profundidade, a doutrina, o ensinamento, o que Jesus quis nos dizer. Hoje pela manhã nós falamos de um personagem dessa quarta-feira que foi a Maria, que ela estava nessa reunião, né, onde que só haviam homens e tal, e ela ali se derrama, se quebranta diante de Jesus, e ela é uma das personagens, dos dois personagens que eu tirei dessa quarta-feira de Jesus, Maria. O segundo personagem é o que a gente vai ver agora, que é Judas Iscariotes. Ele aparece na quarta-feira, um personagem importante aqui desse dia, tá? Então, antes da gente falar sobre Judas, vamos orar? Vamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar, porque Judas está aí para nos ensinar, né, a como não agir dentro do reino. E vamos pedir para o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Senhor, nós estamos agora diante da Tua palavra que é poderosa. Nos instrua, nos ensina, fala através da Tua serva. E que esse homem que foi Judas seja um exemplo para nós, que possamos aprender com os erros que ele cometeu e não termos o mesmo comportamento e nem o mesmo fim. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia aí em Mateus 26 e nós vamos continuar essa leitura do Mateus 26, ok? Mateus 26 a partir do versículo 14. Lembrando que Judas estava junto lá nessa confraternização onde Maria, ela quebra o vidro de perfume e se derrama aos pés do Senhor. Ele foi um dos que falaram, olha, isso aí é um desperdício. Por que ele disse que era um desperdício? Porque a Bíblia diz que ele era um ladrão, que ele roubava a bolsa, ele era o tesoureiro da equipe de Jesus e ele tinha essa falha no caráter dele. Judas era alguém que sempre foi confrontado, seu interior era briga pura, porque ele via as ações de Jesus, ele via os ensinamentos do Senhor Jesus, mas era um combate muito grande com essa falha no caráter dele e ele acabava cometendo grandes erros. E a Bíblia diz que ele roubava da bolsa. Então, se a gente for mal e porcamente calcular o vidro do perfume, era mais ou menos 18 mil reais o que custaria aquele frasco de perfume, e ali Judas estava pensando
não nos pobres, mas ele estava pensando em quanto que ele poderia roubar da venda daquele perfume. Olha só, né, que falha no caráter, assim, daquele líder dentro ali, participante do reino. Então ele sai, quando ele fala, a gente podia ter vendido isso e tal, e a gente podia dar aos pobres, Jesus vai e o exorta, Jesus vai e confronta pessoalmente. E ali, eu imagino, assim, na vida de Judas, ele vai dar uma ideia, ele é líder, e a gente sabe pelas escrituras que o Judas, ele era considerado pelos seus pares. Judas era considerado pelos seus amigos, seus discípulos. Judas é o único que não é da Galileia. Ele era instruído. Então, de repente, até por conta dessa instrução, ele era um homem inteligentíssimo, ele era um homem proativo, ele foi eleito então para ser o tesoureiro, pelo grau de instrução. Então, ele era consideradíssimo. Então, imagina ele, um homem que todo mundo ali elogiava, e um homem que considerava, e Jesus então expõe, não senhor, não é possível, não é isso não. Jesus dá uma bronca tremenda para ele na frente de todo mundo e de todos que estavam pensando como ele, talvez até influenciados com esse pensamento de Judas. Judas deve ter se irado, então, aquele momento em que ele foi, de repente, se sentiu humilhado diante daquele povo que o admirava, e ali ele quis, então, saiu daquele jantar com um sentimento de vingança muito grande no seu coração. Aí começa o versículo 14. Vamos ver? Então por quê? Porque antes desse então tem essa questão aí da Maria quebrando o perfume, tá? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Olha só que interessante. Abra sua Bíblia também, Lucas, porque é um relato do mesmo episódio. E olha o que Lucas diz que aconteceu com Judas. A partir do versículo 3. Lucas 22, 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Pois bem, meus queridos irmãos, quem era Judas? Judas era um líder. Judas era alguém que tinha boa fama. Judas era alguém que com certeza viu muitos milagres. Ele participou ali das reuniões de instrução de Jesus. Judas foi alguém que viu grande poder e grande glória. E ele estava convencido daquilo, mas ele não estava convertido. A gente sabe que os discípulos foram escolhidos por Jesus e diz as Sagradas Escrituras que Jesus passou uma noite inteira orando, jejuando, para que naquela manhã ele fosse e escolhesse os seus discípulos. Então ele não foi escolhido sem a oração. Jesus sabia o que iria acontecer. Ele teve o privilégio. A gente sabe que os discípulos pregavam, os discípulos expulsavam demônios, os discípulos tinham autoridade e com certeza Judas também experimentou isso. Judas de repente viu pessoas se convertendo à pregação que ele mesmo estava fazendo, viu pessoas sendo curadas e ele mesmo vendo, ele mesmo não foi salvo por aquilo, ele não acreditava naquilo, ele não era convertido naquilo, ele só era convencido naquilo. Imagina! Ele era discípulo, ele era líder e ele tinha boa fama entre os seus companheiros, mas ele era uma pessoa que não era convertida ainda a Cristo Jesus. E a gente vê aqui que quando a ira toma conta dele, o diabo vem e entra nele por essa brecha, por essa falha no caráter. Porque a gente vê aqui ele fazendo uma proposta, e a proposta foi ainda de 30 moedas de prata.
O que isso significa naquela época? 30 moedas de prata era o valor de um escravo. Era o valor da compra de um escravo. Olha como Judas encarava Jesus. Olha como a Maria encarou Jesus, dando total valor a ele. E Judas não era convertido a Jesus, por isso olhava para ele. E para Judas ele tinha apenas o valor de um escravo. Para Judas ele não era o Senhor e Rei da sua vida. E olha só que lição para nós, para que a gente possa olhar para dentro da nossa vida e ver assim, olha, eu sou crente há muitos anos, eu já fui batizado, eu sou líder na casa de Deus, mas e aí, eu estou convencida que tudo isso é verdade ou eu estou convertida a esse Cristo e eu dou valor a Ele e eu não quero traí-lo de forma nenhuma? Com Judas a gente aprende que as mesmas oportunidades que todos os outros discípulos tiveram, ele também teve. Ele também teve todas as oportunidades e ele perdeu a maior oportunidade da sua vida, que foi, ao mesmo tempo de estar com Jesus, ele se prostrar a Jesus, entender que Jesus estava ali para salvar a sua vida, a sua alma. Judas, ele teve todas as oportunidades que eu e você gostaríamos de ter, mas ele não aproveitou a grande oportunidade. E a gente vê nos dias que vão se suceder, que ele, nesse texto mesmo a gente vê que não foi somente no Getsêmani, quando ele encontra Jesus e dá aquele beijo, não foi somente nesse momento que ele quis apontar quem era Cristo para que Cristo fosse preso. Não foi, ele estava procurando outras oportunidades. Então imagina, a partir desse momento ele estava procurando oportunidade para entregar Jesus. Então ele estava planejando isso e ele estava cultivando isso no seu coração e maquinando estratégias para que ele pudesse trair Jesus num bom momento. Olha só, meus irmãos, que lição para nós nessa última quarta-feira de Jesus. Qual a postura que eu e você precisamos escolher? A postura de Judas ou a postura de Maria? Que nesta noite o Espírito Santo fale com você, fale comigo, quais são as coisas, quais são os pensamentos de Judas dentro da nossa vida. E que isso seja quebrado, e que o Espírito Santo nos ensine, e que essa brecha por onde o Satanás tem entrado na nossa vida, essa brecha onde os demônios têm entrado, perturbado a nossa vida, a nossa alma, que elas sejam fechadas pelo poder em nome de Jesus e que saia todo o pensamento contrário àquilo que Deus quer fazer através da sua vida, que é preciosa, através da minha vida, através dessas oportunidades que Deus tem lhe dado. Oportunidades estas que a gente não pode perder jamais. E aí, faça um retrospecto, faça uma análise do seu interior, da sua alma, do seu coração. Você está tendo mais atitudes de Maria ou mais atitudes de Judas? E que Deus tenha misericórdia de nós. Porque Judas, ele perdeu a oportunidade, porque até o último momento a gente vê Jesus dando oportunidade a ele. Quando chega o horário da ceia, a gente vê ali Judas. E aí, amigo? Ele chama Judas de amigo. Então Jesus sempre, até o último momento, dá oportunidade para Judas se retratar, para Judas voltar atrás. Mas Judas preferiu continuar com essa intenção má no seu coração, inspirada por Satanás. Irmãos e irmãs, Igreja do Senhor Jesus Cristo desses últimos dias, que a gente repreenda pensamentos de Judas na nossa vida, que a gente repreenda e tome uma postura diante de posições, de atitudes de Judas da nossa vida, que não sejamos nós os Judas do século 21, mas que sejamos as Marias, que se derramam diante de Deus e que nessa quarta-feira você queira isso, queira muito isso, ser alguém realmente convertido de verdade a esta palavra, a esse Deus poderoso, ao Espírito Santo. Que eu e você sempre nos curvamos diante desta autoridade
e sempre possamos dar a Ele todos os dias da nossa vida, em todos os momentos e em todas as oportunidades, a glória que é devida ao nome do Senhor Jesus. E que a nossa postura reflita Cristo, e que a nossa fala reflita o Senhor, que as nossas vestes, que o nosso rosto, que as nossas coisas, tudo isso que Deus dá para nós, tudo possa reverter em glórias a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vamos orar então, colocando a sua vida diante do Senhor mais uma vez nesse dia. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. E eu espero mesmo que tudo de Judas caia por terra na minha vida. Que tudo de Judas Iscariotes caia por terra na tua vida. E olha como esse personagem foi tão importante na vida e na história, porque até aquele momento o nome Judas era um nome dado a muitos filhos de Israel, porque Judas vem da palavra Judá, que significa louvor. A própria Maria, mãe de Jesus, ela coloca o nome de Judas em um dos seus filhos. E a epístola que a gente vê aqui de Judas no Novo Testamento é esse irmão de Jesus que chamava Judas, o qual escreveu esse livro da Bíblia chamado Judas. Então Judas é um nome abençoado, é um nome que atrai bênção. Mas a partir desse momento que Judas Iscariotes, ele comete esse pecado e ele é tido como traidor de Jesus, ninguém mais quer colocar o nome do filho de Judas. Então aquilo que era para ser uma bênção, aquele nome que veio para dar bênção, que era para ser o abençoado, infelizmente ele não se portou de acordo com o nome pelo qual ele foi chamado sempre. Aquele que dá louvor a Deus. Olha só que interessante. E tem uma história que o doutor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, ele é um grande homem de Deus, ele tem vários vídeos, e ele diz em uma das suas conferências que aqui no Brasil mesmo, um cartório impediu um pai de dar o nome de Judas Tadeu para o seu filho. Porque esse Judas Tadeu aí fazia menção ao santo, né, que é considerado santo, e o cartório não fez aquilo por contas religiosas, mas o cartório impediu aquele pai de dar o nome do seu filho de Judas Tadeu por conta do bullying que ele ia sofrer, por conta desse peso desse nome que aquela criança iria sofrer durante toda a sua vida. Olha só que interessante. Como que algo que era para ser uma bênção, algo que foi determinado como bênção, tinha nome de bênção. E agora ninguém quer ser chamado de Judas por conta de um homem que traiu Jesus. Que eu e você não sejamos jamais essa pedra de tropeço dentro da casa de Deus. Porque o que a gente tem visto aí ultimamente é que o povo do Brasil, o povo brasileiro, ele na verdade ele não quer nem saber de Cristo e nem quer saber de igreja por conta de muitos que praticam maldade e estão lá dentro do rol de membros das igrejas. A verdade é essa, meus irmãos. A verdade é que o evangelho está manchado aqui no Brasil por causa de práticas de alguns que estão mais tendo ações de Judas do que de Maria dentro da igreja. E esse momento é o momento da gente ajustar a nossa vida. Nós precisamos ter essa atitude de Maria. Quebrar, estar completamente quebrado diante do Senhor. E um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Vamos orar então? Vamos orar? Vamos louvar a Deus pelos aniversariantes de hoje. O Alex Miller está aniversariando, o pastor Anderson da Primeira Igreja Batista de Volta Redonda também está aniversariando. Para vocês aí muita paz, muita saúde, que Deus os abençoe. E nós vamos orar aqui então pela Clarinha, pela saúde da Clarinha, pela saúde da irmã Rita Imaculada, ok? Mas esses pedidos aí a gente vai colocando na nossa lista de pedidos. E saiba que existem algumas mulheres que estão com essa lista, estão me ajudando, intercedendo por cada um, tá? Então, aí você não tem um chat, mas você tem os comentários aqui embaixo. Lá no comentário, se você quiser, pode escrever lá o seu pedido de oração, que nós vamos orar por você amanhã, ok? Vamos orar? Deus nosso,
Santificado seja o teu nome através da nossa vida. Louvado e exaltado seja o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos, o Deus que não faz nada enganado, o Deus que tem um plano, o Deus que tem propósitos. E hoje, Senhor Deus, nessa quarta-feira, nós estamos meditando aqui como foi a última quarta-feira de Jesus nessa terra. E a gente viu, Senhor, que existiram dois personagens nesse dia que se destacaram. Um foi Maria e outro foi o Judas. Judas, Senhor, qual teve tantas oportunidades, meu Deus, e ele desperdiçou todas. Judas que teve a oportunidade de conhecer, de estudar a palavra, de ver milagres, de ser até propagador, Senhor. Ele até foi usado, Senhor, como profeta, como propagador da tua palavra. Mas na verdade ele via pessoas sendo transformadas. Ele via, Senhor, pessoas sendo curadas e libertas, mas ele mesmo, Senhor, não provava desse poder. Ele mesmo, Senhor, não se quebrantava. Ele mesmo no seu interior estava duro, com o coração de pedra. Que nessa noite, Senhor, a gente possa aprender essa lição. Tira de nós o coração de pedra e transforma esse nosso coração em coração de carne, coração sensível ao teu toque, à instrução do teu Espírito Santo. Pai de amor, esteja com a tua igreja espalhada ao redor dessa terra. Abençoa a igreja brasileira. Tira, Senhor, essas posturas de Judas. Senhor Deus, tira o nosso olhar, Senhor, que de repente está olhando para aquilo que não é foco. Senhor, sintoniza a nossa visão. Senhor, que possamos olhar com os teus olhos toda essa situação dos últimos dias, que possamos ter a tua mente, Senhor, que a gente não se desespere, mas que o Senhor leve, Senhor, cativa aí nos teus céus a nossa mente, Senhor, para que a gente tenha uma mente e uma visão do alto e veja, Senhor, que o Senhor está agindo na história da humanidade. Mais uma vez, o Senhor está vindo com a tua autoridade sobre a terra, meu Deus e meu Pai. E eu sei, Senhor, que Jesus Cristo, teu Filho, está às portas e nós precisamos nos limpar. Nós, a tua noiva, que de repente estamos com a vestimenta suja, rasgada, e nós não estamos devidamente adornada. Ó Deus de poder, que o Senhor nos permita, Senhor, que possamos lavar as nossas vestes, que possamos retocar, Senhor Deus, a nossa imagem, que possamos nos adornar, Senhor, nos enfeitar para encontrar com Jesus Cristo nos ares. Então perdoa as nossas atitudes de Judas. Perdoa as nossas traições e que nesta noite, Senhor, a tua igreja decida não mais de trair, não mais denegrir o Senhor, não mais só pregar a tua palavra, mas sentir o teu poder de perto. Em nome de Jesus, quebra os corações, quebra, Senhor, a tua igreja e molda-nos de acordo com a tua mão, que é mão de oleiro, Senhor, por favor, meu Deus. E agora nesse momento, eu venho te agradecer pelos meus irmãos que estão completando mais um ano de vida. Deus, pelo pastor Anderson, líder na tua casa, líder no teu reino. O Senhor tem chamado, o Senhor tem responsabilidade com ele. Abençoa o teu servo, onde quer que ele se encontre. Abençoe Alex Miller, Senhor, esse jovem que também está completando mais um ano de vida. Deus de poder e de misericórdia, continue agindo e trabalhando nessa vida. Eu ainda quero te pedir pela Clarinha, Senhor, pela saúde dela, Deus, em nome de Jesus, e pela saúde da irmã Rita Imaculada. Deus, levanta essas servas do Senhor, tira elas desse sofrimento, dessas dores, e em nome de Jesus dê paz, dê a tua cura completa sobre essas vidas, Senhor, e em tudo seja feita a tua vontade. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nos dê uma noite de descanso, nos dê uma noite tranquila e uma noite em que teu Espírito Santo vai continuar falando conosco, que precisamos ter o coração de Maria, o coração quebrantado e totalmente rendido a ti, e jamais permitirmos que Satanás venha entrar nas brechas, jamais permitirmos, Senhor Deus, que hajam esse tipo de brecha na nossa vida, que está entrando pensamentos do inferno, que está entrando Satanás, mas em nome de Jesus caia por terra toda a armadilha, todo mal, todo sentimento do inferno caia por terra em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossa vida e possa agir através de nós. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome
de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, meus queridos irmãos e amigos. Até amanhã para a gente pesquisar, analisar e aprender um pouco mais de como foi a quinta-feira, a última quinta-feira de Jesus aqui. Deus abençoe. Até mais.